ampliação deste grande painel de marcenaria. Esse painel ele entrou por dois motivos. O primeiro, estético, a gente queria dar essa sensação de mais imponência. Daqui de fora a gente já consegue entender mais ou menos o que a gente vai encontrar lá atrás. Antigamente a gente tinha apenas uma porta no fundo, uma porta tradicional com 2,10 metros de altura, branquinha, e nela a gente tinha adesivado a logo do escritório, da Pura Arquitetura. Mas com a ampliação da nova sala, nós resolvemos também com o painel um outro problema, simplificamos um pouco a obra, da seguinte forma. Nós tínhamos duas portas aqui do lado de fora. Uma era a porta do banheiro, que se abria para o corredor, ficava mais ou menos aqui onde eu estou. E a segunda era a porta de entrada da sala mesmo, que ficava mais ou menos aqui. Essa porta de entrada ela foi mantida. Nós tiramos apenas os alisares aqui do lado de fora e passamos o painel de marcenaria na frente dela. A porta do banheiro, ela foi deslocada, nós passamos essa porta lá para dentro do escritório, aproveitei a mesma porta, mas fiz uma recomposição simples aqui dessa parede. Fechamos com uma placa de drywall, pintamos de branco, mas sequer o rodapé eu precisei completar, porque o painel de marcenaria ele foi do piso até o teto, dando todo esse acabamento necessário. Agora vamos entrar para vocês verem em mais detalhes o lado de dentro. Reparem que eu deixei uma boneca ali ao lado da porta para que a gente tivesse um apoio, tanto para a campainha quanto para o número, que é importante a gente ter essa sinalização também. Então, bora lá. Vou tocar a campainha para a gente entrar. Ou então, digitamos a senha diretamente na nossa fechadura eletrônica e bora lá. Esse espaço faz parte da nossa ampliação. Ali atrás a gente tem uma área de copa, que daqui a pouco eu vou mostrar. Naquela porta está a minha nova sala. E aqui no espaço que já era existente, eu creio que a maior transformação foi em relação à paleta de cores. Principalmente neste volume do banheirinho do lavabo, que era preto, e agora está num tom de rosa bem clarinho, bem seco. Assim como o teto, que também era de um tom de rosa bem forte, e agora foi para esse tom clarinho, bem acolhedor, se unindo à nova paleta do escritório. Aqui atrás, como eu disse, a gente tem uma copinha e um lavabo. Daqui a pouco veremos em detalhes. E passando por essa porta, a minha nova sala. Sem dúvida alguma, esse é o meu cantinho preferido no novo escritório. E vocês já estão imaginando o porquê. Apesar de ser uma área de transição entre os espaços, ela é também uma área de permanência. Seria a nossa área de descompressão aqui, em que a gente sai do posto de trabalho, senta, toma um chá, um café, relaxa, bate um papo, escuta uma música ambiente, enfim, um momento realmente de relaxamento. E aí eu queria trazer um novo tom para essa composição monocromática e mais rosada do escritório. E a cor escolhida, obviamente, foi o verde, porque é uma cor complementar ao rosa. Hoje eu vim vestida intencionalmente de verde, com um conjunto totalmente monocromático da Insider, a minha camiseta tech shirt, a calça wide leg e ainda complementei essa composição monocromática com um tênis da mesma cor, na mesma paleta do conjunto, para ficar assim, compondo com esse meu cantinho preferido. Eu já contei por aqui que as roupas da Insider têm tudo a ver comigo, porque além de design, elas são altamente tecnológicas, os tecidos são anti-odor, não desbotam, desamassam no corpo, possuem uma composição de fibras também que ajudam na regulação térmica, ou seja, podem ser usadas em diferentes temperaturas, um dia mais quente, um dia mais fresco. Hoje eu usei a minha camiseta de uma forma diferente, com um nozinho na cintura, que eu adoro. Isso não é um problema para mim, principalmente porque a calça wide leg, além de ser bem larguinha, ela possui a cintura bem alta. Então eu posso mexer, me movimentar os braços e ainda assim me sentir confortável. Eu deixarei aqui embaixo na tela, mas também na descrição do vídeo, o meu cupom de desconto para vocês também adquirirem seus produtos no site da Insider com desconto. E agora voltemos aqui para a nossa composição, porque eu quero explicar esse mix de texturas, materiais e cores, como eu já mencionei. O verde, como vocês viram, entrou através das plantas, em diferentes tons,
mais fortes para contrastarem também com essa paleta mais suave que a gente tinha no escritório de um modo geral. A ideia aqui foi fazer uma composição tanto inusitada. A costela de Adão é uma amada por todos e entrou bem forte com esse vaso bem imponente no primeiro plano. Eu tinha o sonho de ter um dia, ou na minha casa ou aqui no escritório, um jasmim manga, que é uma das árvores que eu acho mais linda. Neste momento, ela está numa fase de perder as folhas. Então ela está mais magrelinha, com o tronco ali meio pelado. Mas em outra época do ano, essa árvore ela fica mais robusta, mais cheia de folhas e também florida, que é a época que eu mais gosto. Quando ela estiver assim, eu vou postar uma foto lá no Instagram da Pura Arquitetura BH. Então se você também não é ligado por lá, se liga. E por fim, para fechar essa composição com um vaso um pouco mais baixo, eu escolhi uma planta que tivesse o tom de verde, mas que também puxasse para essa paleta do rosa. Vejam só, as folhas, elas têm um tom ligeiramente rosado de um lado, um nude mais rosado, mas do outro lado um tom de vinho, ou seja, como se a gente chegasse no extremo desse rosa, já passando para o vinho, trazendo, como eu disse, mais força para toda essa composição. Os vasos também foram escolhidos a dedo para ficarem bem dentro dessa paleta, mas vasos bem texturizados, muito com essa coisa do natural, do feito à mão, irregulares. As formas são orgânicas, mas também assim, é como se eles fossem um pouquinho tortos, sabe? Aquela história do feito à mão mesmo. Isso era muito importante para mim, para trazer para o escritório nesse momento. Agora, a cereja do bolo para mim, para fechar essa composição com história, com identidade e com memória afetiva, foi essa cadeirinha que eu trouxe para cá. Ela fazia parte do meu quarto na infância. Olha quantos anos isso tem, gente. E ela sempre foi pintada na cor verde. Mas aqui, como eu queria trazer o verde exclusivamente para as plantas, eu mudei a cor da cadeirinha. Pintei ela eu mesma com uma tinta spray, num tom muito próximo do chão, porque eu queria sim que ela fosse mais discreta. E aí, como o spray acabou, eu precisei comprar um segundo, eu ainda não finalizei a pintura. Eu deixei a parte dela toda inacabada, para vocês conhecerem um pouquinho dessa história e verem qual era o tom original dela. Ainda em relação ao mobiliário solto, eu quero mostrar uma escolha muito poética que nós fizemos aqui para o escritório. Essa fotografia que vocês estão vendo na parede é de uma obra de Oscar Niemeyer, um edifício chamado Edifício Niemeyer, aqui em Belo Horizonte, muito consagrado, um ícone da cidade. Niemeyer se inspirava na natureza para a criação da sua arquitetura. Não é à toa que ele elegeu as curvas como a forma mais bela da natureza. Ali atrás dessa janela, a gente tem uma vista parcial da Serra do Curral, uma montanha linda e tombada aqui da região de Minas. A nossa ideia, então, era trazer, de alguma forma, a natureza de fora para dentro. E nós conseguimos isso com essa associação. Até a cor da fotografia remete a uma montanha. É como se a gente tivesse a continuidade da serra aqui na frente. Mas também sinalizando a importância da arquitetura brasileira, trazendo as formas, a pureza do desenho, tudo em uma única imagem. Esse mobiliário aqui de baixo ainda é provisório. A ideia era sentir esse espaço, ver como ele funcionaria na prática, para depois sim entrar com o mobiliário definitivo. Eu tinha esses dois puffs sobrando em casa, a mesinha de pedra também, então momentaneamente eles estão aqui fazendo essa composição, mas já veremos o que irá acontecer. E por último, para fechar, eu quero falar sobre esse biombo que nós usamos como divisória para a copinha, que fica aqui atrás. A gente passa pela copinha para chegar ao banheiro também. E a ideia era criar um elemento de separação que não necessariamente fosse totalmente fechado, mas que trouxesse alguma leveza e um ar diferente, inusitado. A nossa escolha foi esse painel acústico da Lady. Já utilizamos diversos produtos da Lady nos nossos projetos corporativos, principalmente nos corporativos. E aqui é um biombo, gente, solto, ele ficou solto, preso apenas no teto por cabos de aço. A ideia real era que a gente colasse isso com uma fita dupla face embaixo. Mas por conta da irregularidade do piso, a gente não conseguiu fazer isso, o painel estava ficando torto. Quando ele se apoiava no chão aqui embaixo, ele acabava ficando torto lá em cima. Então nós simplesmente penduramos em cima, ele toca no chão em algum momento, mas está solto. Não é uma área de apoio para nada, nem para ninguém, então tudo bem, funcionou muito bem assim. É um material que eu adoro. Lembra um papel pardo, que também tem tudo a ver com arquitetura e com desenho.
Então ele tem essa texturinha, ó, como se fosse um feltro, mas para mim isso lembra um papel pardo. A bola é algo também muito do desenho, muito da arquitetura, então caiu com uma luva aqui no nosso espaço. Agora a gente vai entrar para minha sala e depois eu passo por essa parte de apoio, copa e banheiros. Bora lá. Aqui a história muda um pouquinho de figura, tanto em relação às cores, quanto em relação à funcionalidade do espaço. A ideia era que eu tivesse uma sala fechada, que funcionasse tanto como mesa de trabalho, a minha mesa de trabalho, mas também uma sala de reunião. Então desenhamos aqui internamente no escritório uma mesa. Eu vou tratar isso como um tema específico de um outro vídeo, porque tem toda uma história em volta disso. Primeiro eu comprei o mobiliário, 4 cadeiras diferentes, fora a minha, e aí eu precisava então desenhar uma mesa em que essa composição ficasse bonita. Eu explicarei isso em mais detalhes, como eu já disse. Os pés também foram desenhados por nós. Foi a Roca Engenharia que fez a nossa obra, que fez esses pés de concreto, mas é tudo muito artesanal. Então nós precisamos bolar 1001 soluções para que isso tudo funcionasse e ficasse totalmente rígido na prática, como está agora. O desenho também resolveu outras questões, como a pedra que precisava ser dividida, pois a gente não conseguia içar um tampo de 2,90 por conta das nossas janelas, que são basculantes. Eu precisava resolver a história das instalações também, não queria aquelas tampas com tomadas na mesa. Vejam que detalhe lindo, isso tudo tem um porquê. Opa, a gaveta estava aberta. Então, eu vou dar só um spoiler aqui agora. Mas, gente, tudo pensado de forma muito manual, muito improvisada talvez, mas funcionou muito, muito bem. E aí eu mostrarei isso depois em outro vídeo. Fora isso, criamos um grande apoio aqui atrás, é um móvel com 6 portas. Já falei um pouquinho mais desse móvel também quando eu gravei um vídeo específico sobre esse revestimento, as réguas de concreto da Preal, então não vou me aprofundar nisso agora, mas temos um vídeo específico no canal. E aqui eu trouxe muitas referências importantes para mim, meus livros prediletos, obrinhas de arte, um pouco de religião, mais arte, mais livro, flores. Esse balão veio na minha última viagem em janeiro comigo, na mala. Mentira, ele não veio na mala. Ele veio dentro do meu capacete de esqui. É um balão de cerâmica que está preso na parede através de um preguinho. Enfim, um pouco do que eu gosto, trazendo também pessoalidade aqui para o escritório, aqui para dentro da minha sala. Um frigobar de apoio. Ali no fundo, aquilo ali não é um quadro, é uma televisão que parece um quadro quando ela está no modo imagem, mas é uma televisão de apoio para a mesa. E as luminárias também foram uma escolha muito especial, porque elas cumprem a sua função de iluminar a mesa, mas também elas têm uma função acústica. O mesmo material que vocês viram ali naquele biombo, também é um material utilizado aqui no fundo da luminária, porém em outra cor. Aqui ele está no cinza, uma mescla do cinza e do branco. Mas então essa luminária tem uma característica acústica por conta disso. Como eu tenho a pretensão de gravar muitos vídeos aqui dentro da minha sala, eu queria um bom condicionamento acústico. Então utilizamos 5 peças de 60 centímetros de diâmetro, penduradas em alturas diferentes, para criar uma sensação estética diferente, mas como eu disse também para resolver a questão da acústica. O piso que nós temos aqui fora, que é um vinílico, ele não entrou para a sala. Aqui sim eu utilizei carpete, também para que a gente tivesse um melhor condicionamento acústico. Esse carpete é da Target, uma outra grande parceira do escritório. Já mostrei inúmeros produtos da Target em outros projetos. E aí ele ficou nessa paleta mais acinzentada. Ainda um pouco bege, mas mais acinzentada. A parede foi pintada da cor papel picado, uma cor muito utilizada. O revestimento é um pouco mais cinza, mas o carpete é um cinza que não é azulado. Vocês estão vendo que é um cinza mais bege, mais manchadinho também, lembrando o concreto. Já falei disso aqui, que é um MDF imitando concreto. Os pés, que são no concreto natural. E a mesa também, gente, na mesma paleta. Isso aqui é um quartzito em tons de bege, né, nessa variação do bege, mas ele também puxa levemente para o verde. Ele tem um quê esverdeado nele. Não sei se está aparecendo exatamente agora no vídeo. Aqui, ó, aqui a gente vê melhor que ele tem um quê esverdeado, puxando também para o móvel. Aqui na sala, o verde entrou como pintura, em marcenaria. Não foi apenas nas plantas. Temos também plantinhas por aí,
A referência do vaso lá de fora também veio aqui pra dentro, mas enfim, é uma outra pegada. O caramelo já entrou também com mais força ali na cadeira, nessa poltrona da cabeceira, já num tom mais clarinho nas outras cadeiras. Essas duas são iguais, mas possuem tecidos diferentes. Essa aqui é diferente, mas todas da mesma fábrica, do mesmo designer, enfim. Vou falar mais sobre isso quando eu falar sobre a mesa, ok? Então tá aqui o resultado final da minha sala. E agora, vou passar rapidamente pela copa, pelo banheiro. A copinha não tem muito segredo, é uma copinha simples, a mesma pedra utilizada lá na mesa. Eu utilizei na bancada para aproveitar o material, obviamente. Uma chapa deu pra gente fazer tudo. Armários superiores com escorredor embutido. Armários inferiores pra gente guardar tudo relativo à copa, micro-ondas, filtro, cafeteira, enfim, tudo que a gente precisa. O rosinha também desceu do teto para as paredes. Aqui tá parecendo que é outro tom, mas não é. Aqui, vou voltar para mostrar um detalhe. Eu queria que essa entrada para o banheiro fosse bem bonita. Fosse essa coisa limpa, que o painel da marcenaria tivesse uma continuidade. Mas aqui a gente tinha um quadro elétrico e uma caixa de passagem muito feios, que mesmo com a pintura não ficaria legal. Então nós criamos um falso painel, na verdade isso aqui é uma porta. Vejam só que feiura aqui dentro, o quadro ainda está sem a tampa, que está ali embaixo, mas acabou sendo útil para a gente colocar, olha só, vassoura, rodo, isso tudo muito feio aqui ainda que foi utilizado na obra, será substituído, mas, enfim, aquele alisar da porta que eu falei lá fora está aqui guardadinho, então eu me arrependi de não ter feito isso um pouco mais profundo e realmente ter criado um armário aqui com prateleiras, com suporte correto para vassoura, rodo, mas enfim. Tá provisório, né? Não tá uma coisa muito planejada, mas funcionou. E aí o rosinha das paredes entrou também no lavabo. Opa, deixa eu acender a luz. Entrou também no lavabo. O que que acontece aqui? Teto e paredes no tom de rosa. Essa aqui era a parede onde a gente tinha a porta, que veio pra cá. A mesma porta, como eu falei, que foi pintada de rosa. Olha só, aproveitei a porta. Tive que complementar o revestimento da parede. Trocamos esse acabamento para aço inox, era alumínio, trocamos para aço inox para ficar mais bonito. Fizemos um L de espelho e aqui atrás teve uma sacada bacana. Coloquei um cabideiro que eu considero super funcional quando a gente entra no banheiro, tem onde apoiar. Mas aqui, gente, o banheiro ele era compridinho e tinha uma área meio morta ali atrás, que durante a obra ficou como se fosse um depósito de materiais. Quando a obra acabou, eu senti necessidade desse espaço, eu precisava de um lugar para guardar, tralha mesmo. Não reparem a bagunça, isso aqui é um depósito. Então eu criei essa porta de marcenaria com a mesma marcenaria utilizada lá fora, mais baixa para que a gente tivesse uma ventilação superior. Mas vejam que interessante, um espaço ótimo para a gente guardar aí, ó, resto de obra, tinta, escada, enfim. Um tantão de coisa, a janela pode ficar aberta. Agora ela está fechada, mas ela pode ficar aberta. Isso aqui é uma portinha de acesso à área técnica do ar-condicionado que fica ali atrás. Mas, fechado. Olha que beleza. A porta fecha com imã. A gente colocou um imã ali embaixo para ela ficar sempre travada. E aí a gente resolveu o lavabinho. Agora eu vou voltar lá para a sala existente para explicar para vocês a transformação dessa parede aqui. O que que acontece? Tínhamos uma textura muito bacana, que eu gostava bastante, chamada ecogranito nessa parede, porém no tom preto. Na primeira versão de projeto que eu apresentei aqui para vocês, a gente ia tirar a cor do tijolinho, a gente ia pintar esse tijolinho de branco, porque eu precisava trazer leveza para esse novo espaço, eu precisava que tudo tivesse a mesma energia, a mesma atmosfera. Aí optei por fazer um teste que funcionou muito bem. Pintamos essa parede com tinta acrílica acetinada, a mesma tinta utilizada no restante do escritório todo. E aí, gente, olha que interessante, o ecogranito, ele tem por natureza essa textura muito marcada, com essas bolotas e tal. Mas como aqui eu tinha usado tudo na cor preta, isso quase não aparecia. A gente via uma parede mais chapada. Gente, a cor é essa, a cor do escritório todo é essa. Estão vendo que é bem rosinha? Dependendo do ângulo, ela parece bege, mas não é. Funcionou, a tinta aderiu muito bem, precisamos passar 4 demãos para que cobrisse a textura toda, mas ficou espetacular. Pintamos a porta também, que tinha a textura, o resultado foi ótimo, a textura ainda estava em perfeito estado, inclusive nas quinas. Isso aqui é uma área de passagem, tem muitos anos que a gente tem essa textura, sei lá, uns 3 ou 4 anos,
e ela estava novinha. Então o que que eu fiz? Trouxe uma nova textura de ecogranito para dentro desse lavabo aqui, que anteriormente eu tinha uma textura bem lisa de efeito concreto, que não aguentou, principalmente nas quinas. Aqui, que a gente acessa muito para abrir a janela e tal, as quinas estavam todas quebradas, não estava bacana, estava muito feio. E aí, então, agora com esse novo revestimento, que é bem mais resistente, o lavabo vai durar mais, vai funcionar. Eu escolhi um tom bem lisinho, assim, com pouca interferência, por conta do revestimento da parede, que já era muito desenhado, parede e piso. Mas o resultado final foi esse, bem neutro, eu adorei. E assim a gente encerra o tour pelo novo escritório. Para que esse vídeo não fique muito longo e cansativo para vocês assistirem, eu vou separar alguns temas e trazê-los nas próximas semanas. Um deles, que eu inclusive estou muito ansiosa para gravar, é sobre o tema automação. Todo o escritório agora é automatizado, nós temos ar-condicionado, televisão, caixas de som, tudo na automação. Feita de uma forma muito simples, prática e funcional. É a primeira vez que eu tenho contato direto com esse universo, embora seja uma disciplina muito usada nos meus projetos, principalmente residenciais e corporativos. Pessoalmente, eu ainda não tinha essa experiência, eu ainda estava um pouquinho lá na idade da pedra. Mas finalmente eu entrei para esse universo, estou amando a experiência e gravarei junto com a empresa que fez o trabalho aqui para mim, um vídeo específico, para vocês entenderem tudo, tecnicamente e na prática, sobre essa disciplina. Então, se já está curioso pelos próximos vídeos, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.